somente nesta questão já temos muitos pontos para abordar, já temos muitos pontos então para refletir sobre, né? Nós temos conhecimento que alguns candidatos, alguns médicos formados no exterior ou estudantes de medicina do último ano, enfim, focam realmente em todas as demais áreas. Porém, acabam negligenciando os conhecimentos da área da saúde coletiva, epidemiologia, ciências sociais em saúde, o jeito de fazer medicina, saúde pública aqui no Brasil tem as suas peculiaridades e isto é muito cobrado na prova. Não basta a questão do conhecimento da medicina, você precisa também interagir com as demais profissões da área da saúde, por conta justamente da liderança que o médico exerce dentro de um grupo, dentro de uma equipe de saúde. Tem todos os demais profissionais, inclusive você que está nos assistindo nesse momento, pode já ter um outro curso superior na área da saúde e depois mais adiante decidiu fazer medicina. Isso é muito comum, né? Especialmente no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, enfim, nos países daqui da América do Sul, que tem atraído cada vez mais e mais brasileiros para cursar medicina. Porém, ao retornar para o Brasil, para o exercício da medicina aqui no Brasil, tem que justamente passar por esta prova e é por isso que nós estamos aqui. Bom, o que acontece, pessoal? O negligenciar de repente algum conteúdo por julgar talvez que seja muito fácil, muito tranquilo, eu não preciso estudar, não preciso destinar uma parte aqui da minha memória, uma parte aqui do meu cérebro para isso, porque tem talvez questões mais importantes para estudar, para decidir, para ver, né? E isso na verdade acaba sendo um grande engano. Quando chega na hora da prova, pode bater o nervosismo, puxa, mas eu devo ter visto isso, e a pessoa acaba de repente se atrapalhando ali um pouco. Então, gente, calma, pé no chão, estudar bastante e focar realmente em todo esse conjunto de assuntos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, doença de notificação compulsória. O que é isso, pessoal? Notificar, então, é informar, é relatar, e compulsório é obrigatório. Então, nós temos aqui no Brasil uma lista de doenças e agravos de notificação compulsória. Ou seja, se um profissional da área da saúde, não precisa ser médico, qualquer profissional da saúde, seja em estabelecimento público, privado, na capital, no interior, estabelecimento de ensino, um simples consultório ou um grande hospital universitário sofisticado, não importa. Se chegar um paciente com suspeita até, não precisa nem ter com nenhuma confirmação, a mera suspeita não confirmada, né? Se ela for descartada, muito que bem, né? Mas independente disso, a simples suspeita de ter um agravo ou uma doença que esteja constando nesta lista, é obrigação do profissional fazer o relato. Comunicar, então, à autoridade sanitária ou local, municipal, ou estadual, ou federal, e aí então nós temos dentro dessa, existe aqui no Brasil então essa distribuição. Com que frequência deve ser feita a notificação? É imediatamente? É daqui ao final da semana? É uma vez por mês? É notificar só quando tem aquele evento? É notificar mesmo quando não tenha nada? Mandar uma lista em branco, por exemplo? Todas essas dúvidas vocês tiram então aonde? Na lista de doenças e agravos de notificação compulsória. Simples, coloca lá no buscador, coloca lá no Google, digita exatamente isso que eu acabei de falar para vocês e vai vir a lista, ok? Vem junto então, isto é uma portaria do Ministério da Saúde que de tempos em tempos ela é atualizada. A última então é de fevereiro de 2015, então está completando agora 4 anos da última lista. E para vocês terem uma ideia, violência doméstica. Violência doméstica não é uma doença, ela é um agravo de saúde.
Então, a mera suspeita que tenha acontecido uma violência doméstica é, então, motivo para notificação. Assim como é para tuberculose, para várias outras doenças, ok? Então, lá nós temos, então, aí essa lista que deve ser seguida, tá? Então, vários casos de uma determinada doença de notificação compulsória suficientes para ultrapassar o limite endêmico superior. Ó, temos mais um ponto aqui a considerar dentro da epidemiologia, seria então, primeiramente, qual que é, pessoal, a respeito de doenças transmissíveis? Primeira coisa, então, é foco. Um pouquinho mais, atingir uma área um pouco maior, atingir um pouco mais de pessoas, então passa de foco para surto, ok? Mais pessoas, né, alastrou um pouco mais, aí nós temos uma endemia. Passou da endemia, e é isso que a questão está propondo aqui, né? Ultrapassou o limite endêmico superior, aí então já está migrando para uma epidemia, né? Então aqui já não está falando mais de epidemia, mas você tem que lembrar dessa sequência, ok? Passou da epidemia, aí então é o estágio maior, é o estágio máximo chamado de pandemia, que atinge então milhares ou até milhões de pessoas em vários países do mundo, inclusive até em outros continentes, como foi o caso, por exemplo, da pandemia provocada pelo vírus H1N1 da influenza A, ou seja, gripe. Então, no ano de 2009, aconteceu esta pandemia. Vai completar 10 anos no próximo inverno, tá? E aí nós temos aqui que a equipe da vigilância, após realizar a investigação, realizou o gráfico, tá? Vamos ver aqui, tá? Então, aqui nós temos número de casos, aqui, então este é o eixo vertical. Aqui nós temos o eixo horizontal, que é o eixo do tempo. E aqui o período de incubação máximo. Então, só voltando um pouquinho, né, para a gente lembrar, tá? Que diz aqui, ó, em função do tempo, além do período máximo de incubação dessa doença, com base nos dados apresentados, como deveria ser caracterizada esta epidemia. Então, saiu da endemia e virou uma epidemia, ok? Então, a pergunta é, como ela deve ser caracterizada, tá? A, exposição maciça de fonte comum e prolongada. B, exposição maciça de fonte comum, curta duração ou explosiva. C, exposição múltipla, epidemia progressiva ou propagada. Ou D, exposição maciça de fonte múltipla, seguida de casos secundários. Ó, tem questões, né, pessoal, do Revalida que você consegue, né, até por uma certa dedução, você conseguir eliminar algumas alternativas aí que estão fugindo muito. Tem alguma coisa ali no meio que está totalmente fora de contexto e aí você vai eliminando questões, ok? Então, há várias técnicas e formas para você resolver as questões. Tem pessoas, por exemplo, que começam de trás para frente, tem pessoas que começam da frente para trás, tem pessoas que vão salteando as perguntas, vão respondendo primeiro as mais difíceis, outras vão respondendo primeiro as mais fáceis, as mais rápidas, para depois voltar na prova e resolver as mais difíceis, ou vai primeiramente pelas áreas da medicina que tem mais aptidão e depois vai indo para as outras, enfim, não vamos entrar no mérito dessa questão. Eu só quero mostrar para vocês aqui que a resposta para essa questão é exposição maciça de fonte comum, curta duração ou explosiva, né? Então, exposição maciça, né? Então teve um número de casos muito elevado. Curta duração, vejam aqui o intervalo de tempo, né? Um intervalo de tempo, então, bastante curto que aconteceu este pico. A questão da fonte comum, né? Se está analisando aqui uma única doença, como foi dito ali, né?
em uma cidade vários casos de uma doença de notificação compulsória, então está bem delimitado aqui que é uma doença, mesmo sem dizer qual é esta doença, mesmo sem dizer qual é o número de casos, sem informar qual é o período de tempo, é uma mera análise de gráfico, pessoal, tá? Não tem nada lá, por exemplo, no gráfico, ó, a exposição maciça, ok, né? Fonte comum e prolongada, não é prolongada. Vocês viram então que tem um determinado pico, né? E até um outro ponto importante, né, pessoal? O contrário de pico é vale. Muita gente, né, agora aconteceu essa tragédia, né, mas vamos lá, né? Aqui o pico, e aí quando é invertido assim, aí essa região de baixo nós costumamos chamar de vale, tá bom? Não é prolongada, ela tem um tempo curto. Outra coisa, exposição múltipla, né? Não está dizendo nada na alternativa, nem no gráfico que fale sobre exposição múltipla, tá? Na outra aqui também não é, porque diz exposição maciça de fonte múltipla seguida de casos secundários. Nem fala de casos secundários, né, pessoal? Acaba não decorrendo a partir daí. Agora, vamos fazer algumas considerações a respeito do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, então, é uma outra coisa muito importante que você precisa saber, precisa lembrar, é a respeito dessa estrutura, dessa organização, de como funciona o Sistema Único de Saúde, como funciona a estratégia de saúde da família, tá? Então, um desses pontos vai falar sobre o quê? Níveis de complexidade. Um dos princípios do SUS é equidade. Ou a equidade ou equidade, o que ela trata? A equidade é simplesmente, então, você poder oferecer mais para quem precisa de mais, tá? Mais para quem precisa de mais. Então, nesse sentido, pessoal, vamos analisar aqui a seguinte situação. Como está estruturado? Qual que é a base do Sistema Único de Saúde? É justamente a atenção básica. A atenção básica, então, ela é para resolver a maioria dos problemas que atinge a população brasileira. Ou seja, baixa complexidade e alta resolutividade dentro dos casos, ok? O próximo nível, então, que seria, então, uma atenção intermediária, uma atenção especializada, o que a gente poderia chamar de secundária, né? Secundária. Na secundária, então, nós encontramos as especialidades médicas, os meios diagnósticos, né? E o atendimento ambulatorial, o atendimento especializado, os SADTs, que são serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento. E depois nós temos a atenção terciária. Qual seria a atenção terciária? A atenção hospitalar. Atenção hospitalar, então, que ela vem, então, num nível de complexidade maior, ok? Há também hospitais que são especializados em pediatria, cardiologia, transplantes, enfim, que aí vai para este outro nível. Então, é importante saber disso. Outra coisa, pessoal, a respeito, então, da fiscalização do Sistema Único de Saúde. Você sabe, então, quem é responsável pela fiscalização? O primeiro órgão, né, a primeira equipe, o primeiro grupo, né, de pessoas, de brasileiros, então, que é responsável por fiscalizar o Sistema Único de Saúde, a aplicação dos recursos públicos. Quem faz isso, então, é através do Conselho Municipal de Saúde, em primeiro lugar. Tem cidades, devido ao seu porte, são maiores, que não tem somente um Conselho Municipal de Saúde, tem conselhos locais de saúde, ou seja, a cidade é grande, não basta ter simplesmente um conselho municipal, acaba tendo conselhos locais em determinadas regiões. Aí você pode estar perguntando, puxa, mas o que importa isso aí para um atendimento individual, para um atendimento clínico, né? Para um diagnóstico de uma doença? É para isso que eu estudei, é para isso que eu me preparei, não quero saber nada de Conselho Municipal de Saúde, financiamento de SUS, né? Gerenciamento de unidade de saúde. Para que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar isso? Gente, ó,
Quando você chega diante da prova do Revalida, e não é só uma questão da gente estar dizendo isso, é uma questão que consta nas provas do Revalida. Basta você ver nas edições anteriores. E aí então você chega lá, não se preparou, não estudou, não viu, não sabe, vai errar a questão, né? Então, retomando essa questão, gente boa, é importante então essa questão do diálogo, dialogar com os demais profissionais da área da saúde, o Conselho Municipal, né, decidir os rumos do Sistema Único de Saúde.